E aí, já parou para pensar como nasce uma cidade? Bom, a história de Niterói é bem diferente do que a gente costuma imaginar. Ela não surgiu de um simples plano no papel, não. Ela nasceu de uma guerra, de uma rivalidade antiga entre povos indígenas e de uma aliança super estratégica que mudou o destino da Baía de Guarabara. Pois é, a pergunta que vai guiar a gente hoje é essa aí. Parece até contraditório, né? Como que uma guerra pode fundar uma cidade? A resposta está lá atrás, no coração da Baía de Guanabara, muito antes de tudo que a gente conhece hoje. Vamos juntos nessa descoberta? Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar imaginando como era a vida por aqui antes da chegada dos europeus. Depois vamos entender a briga que já rolava na Bahia. Aí, a gente foca na decisão importantíssima de um líder indígena que levou à guerra, à aliança e finalmente ao nascimento de Niterói. E claro, não dá para ignorar o preço altíssimo que foi pago por tudo isso. Ok, vamos começar. A primeira parada é uma viagem no tempo, mas muito no tempo. Tenta imaginar a Baía de Guanabara sem nenhuma construção, só natureza. O único barulho era do vento, dos animais e das canoas cortando a água. A gente tende a pensar que isso aqui era um lugar vazio, né? Mas que nada. A região do Rio de Janeiro e de Niterói era um lugar super vivo, cheio de gente. Era o lar de vários povos do tronco tupi, sociedades super complexas, que conheciam o litoral, os rios e as matas como ninguém. E bem ali onde hoje fica Niterói, o povo que mandavam eram os Tememenós. Eles moravam em aldeias, as tabas. E olha, eles eram mestres da sobrevivência. Pescavam muito bem, caçavam com arco e flecha, plantavam. E na liderança deles tinha um guerreiro visionário, Araribóia. Guardem bem esse nome, porque ele é a chave de tudo. Mas a vida na Bahia não era só paz e tranquilidade, não. Existia uma rivalidade antiga por ali. E a chegada de gente nova, vinda do outro lado do oceano, foi como jogar gasolina no fogo. Para a gente entender, a Bahia era basicamente dividida. De um lado, na área de Niterói, ficavam os Teminós, defendendo seu território. Do outro lado, tinha uma união de vários povos inimigos, conhecidos como Tamoios. E não era uma briguinha boba, era uma guerra que já durava gerações, por controle de território e de recursos. E aí, no século XVI, o cenário muda completamente. Primeiro, chegam os navios de Portugal. Um tempo depois, os da França. E o que acontece? Eles não ficam só olhando, eles entram na briga. Os franceses, muito espertos, se aliam aos tamoios. E, de repente, a Baía de Guanabara vira um campo de batalha internacional. Agora imagina a situação do Araribóia no meio desse caos todo. O líder dos Teminós tinha uma decisão impossível nas mãos. Uma escolha que ia definir o futuro do povo dele para sempre. Como um bom estrategista, Araribóia tinha dois objetivos bem claros na mente. O primeiro era derrotar os tamoios, seus inimigos de longa data, que agora estavam mais fortes com a ajuda dos franceses. O segundo, e mais importante de todos, era garantir que o povo temeninó sobrevivesse àquela loucura toda. A estratégia dele pode ser resumida naquela frase clássica. Se os tamoios, que eram seus inimigos, estavam com os franceses, a única jogada lógica para ele era se juntar com quem? Com os inimigos dos franceses, os portugueses. Era pura matemática de sobrevivência. Certo, a decisão foi tomada. Agora vamos ver o que essa aliança improvável causou na prática. Como ela simplesmente redesenhou o mapa da guerra na Bahia. Então a gente tem os dois times bem formados. De um lado, portugueses e teminós, com a missão de expulsar os franceses. Do outro, franceses e tamoios, querendo expulsar os portugueses. Eram duas forças espelhadas, lutando com tudo pelo controle da Bahia. E foi essa aliança que decidiu a parada. Os portugueses tinham armas de fogo, claro, mas foram os guerreiros do Araribóia que fizeram a diferença. Eles conheciam cada palmo daquele chão, as táticas de guerrilha na mata. Sem eles, é quase certo que os portugueses teriam perdido. A guerra acabou, os portugueses e seus aliados venceram, e agora era a hora de recompensar o parceiro principal. É exatamente aqui que a nossa cidade começa a nascer. Como um agradecimento, e também como uma jogada política, claro, os portugueses deram a Araribóia um território enorme, do outro lado da Bahia, exatamente onde hoje é Niterói. Seria um lugar seguro para o povo dele recomeçar. E o nome do lugar já mostra a força da cultura indígena. Niterói. Sabe o que significa em tupi? Água escondida. É uma referência linda às enseadas e praias da região. A prova de que a herança indígena está ali, no RG da cidade. E foi nessa água escondida que o Araribóia fundou a aldeia de São Lourenço dos Índios. É impressionante pensar que a sementinha daquela metrópole que a gente conhece hoje foi uma aldeia indígena, um refúgio conquistado em troca de uma aliança de guerra.
Mas a história não acaba com um final feliz. A aliança garantiu a sobrevivência dos criminosos naquele momento, mas a presença europeia no continente teve um custo brutal para todos os povos nativos. O contato com os europeus foi devastador. Chegaram doenças contra as quais os indígenas não tinham defesa, como a varíola, que mataram milhares. Veio a escravidão e, claro, a perda de território. E a gente precisa entender o peso disso. Para um povo nativo, perder a terra não é só perder um bem material. É perder a própria identidade, sua espiritualidade. É um baque emocional e cultural gigantesco. E essa é a grande tragédia, o paradoxo dessa história. A vitória do Araribóia e o nascimento de Niterói são, ao mesmo tempo, um marco de criação, mas também o símbolo do começo do fim de um mundo inteiro, o mundo indígena que existia antes. É por isso que olhar para Niterói é como enxergar um resumo da história do Brasil. É uma história cheia de camadas, de guerra, de aliança, de sobrevivência, mas também de uma perda profunda e da resiliência de uma cultura que, apesar de tudo, deixou marcas que estão na gente até hoje. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta, né? A gente descobriu o que Niterói significa, mas e o nome do seu bairro, da sua rua, da sua cidade? Quantas outras histórias, memórias e heranças indígenas estão aí, escondidas nos nomes que a gente usa todo dia, sem nem se dar conta? Fica aí a reflexão.